Eu simplesmente adoro as festas de fim de ano, por dois motivos que me levam a um terceiro. O primeiro é que sempre tem muita gente em casa. O segundo, por ter muita gente, nós temos uma grande variedade de pratos. Muita gente com muitos pratos permitem que eu possa abrir vários estilos de vinhos para combinar com cada tipo de prato, coisa que não é possível fazer, por exemplo, se nós tivermos poucas pessoas reunidas, porque aí vai sobrar vinho. Como eu disse, eu amo Natal e Réveillon. Mas quando se fala em vinho e alimentação e um prato, é necessário ter uma mínima noção do que vem a ser a harmonização. A harmonização não é a invenção de nada. A harmonização simplesmente é a constatação de que um alimento interfere no gosto do outro alimento que será ingerido. Assim, se eu tomo um vinho e depois como uma carne, ou se eu como um doce e depois como um vinho, um vai interferir no sabor do outro. A harmonização nada mais é do que a identificação, fazendo pesquisas de qual é a combinação que mais agrada a maioria dos paladares. Assim, confie e acredite na harmonização. Se o seu paladar é dentro da média de toda a humanidade, tenho certeza que você só sairá ganhando se obedecer às regras de harmonização. Assim, há uma sequência para se servir os vinhos, que é, de certa forma, a sequência em que os pratos serão servidos. Geralmente, nós temos que no início, tanto o prato quanto o vinho, nós vamos dos mais leves para os mais pesados. Nós vamos daqueles de sabor menos intensos para os mais intensos. Dessa forma, nós podemos dizer assim, de maneira geral, que nós começamos com o espumante, com vinho branco, vinho rosé, vinho tinto leve e vinho tinto encorpado. Vai ser mais ou menos esta a sequência que eu vou passar para vocês da nossa opção de ceia de Natal. Eu amo espumante Brut. E espumante Brut tem cadeira cativa em toda a festa de Natal e de Réveillon. Mas preste atenção, não vai deixar o espumante simplesmente para fazer aquele estouro e comemoração por volta da meia-noite. Nada disso. Espumante deve ser aberto no início da recepção e pode ser consumido durante todo o almoço ou toda a ceia, porque o espumante ele vai bem com vários e vários pratos. Eu particularmente tenho o costume de receber em casa sempre todos os convidados com uma taça de espumante. Eu preparo lá uma champanheira com água e gelo, coloco 2, 3 garrafas e o pessoal vai chegando, eu já dou uma taça de boas-vindas, levo até a porta e já os recebo com uma taça. É uma forma deles já irem se refrescando e preparando o paladar para tudo que vem depois. É óbvio, aqueles que gostam de cerveja vão para a cerveja, eu fico no vinho. Como eu disse, o espumante não serve apenas para a recepção inicial. Ele acompanha todas as entradas, principalmente aperitivos à base de castanhas, ou se você tem lá uma tábua de queijo, principalmente queijos mais tenros, mais moles, e é uma opção fantástica para salpicão de frango que sempre aparece na mesa de Natal. As aves têm presença garantida nas mesas do Natal e do Réveillon. Eu me refiro ao peru ou Chester, que é um frango modificado geneticamente bem maior do que um frango comum. É importante que você saiba que Chester ou peru, eles possuem uma carne tenra, com média intensidade de sabor. Geralmente são feitas ao forno e são cobertas com molho e recheados com farofa. Dependendo do molho, nós teremos aí uma interação diferente em relação ao tipo de vinho. Se considerarmos que o molho seja um molho normal, à base de sal, pode ter especiarias, pode ter limão, qualquer coisa desse tipo, nós teremos aí como uma ótima opção um Chardonnay sul-americano. E eu indico um Chardonnay brasileiro. Se você não experimentou, experimente, porque é uma ótima relação qualidade e preço. É o Chardonnay da Gazarro. Ele ganhou prêmios há 2, 3 anos atrás, lá na Europa, se não me engano, em Lisboa, e passou a ser reconhecido, inclusive nacionalmente, devido à sua ótima qualidade e bom preço. Uma outra opção é um vinho da uva Riesling. Você pode comprar um alemão, que é excelente, ou francês da Alsácia, mas são vinhos que estão aí acima de 150, 200 reais. Eu indico para você um Riesling brasileiro, que é elaborado na campanha gaúcha. É o Riesling 5 Vineyards da Miolo. É muito bom, vale a pena, mas
cuidado, se você prepara o seu Chester ou o seu peru com um molho um pouquinho mais adocicado, não pegue esses vinhos, não pegue o Chardonnay, nem pegue o Riesling, porque eles ficarão amargos. Sempre que você tem um vinho que ele tem um dulçor menor do que o do prato, o vinho fica amargo. Nesse caso, o que eu indico para você é um vinho que tem um pouquinho de açúcar residual. É um vinho branco, na verdade é um vinho verde. Um simples Casal Garcia vai atender muito bem essa harmonização com o Chester ou o peru um pouquinho mais com molho adocicado. Por quê? Porque o Casal Garcia tem 9,5% de álcool, ele tem um pouquinho de açúcar residual. Como ele tem uma alta acidez, você não chega a perceber como ele sendo muito doce, mas ele tem uma açuquinha. E é esse açúcar que vai fazer este casamento, essa harmonização, essa maridagem com o seu molho um pouco mais agridoce. Esperada por muitos para as festas de Natal e de Réveillon é a carne suína, principalmente uma leitoa pururuca. Existem várias regiões do país, inclusive no interior do estado de São Paulo, onde resido, que a leitoa pururuca é muito apreciada nessas festas, mesmo considerando que estamos no verão. Além da leitoa pururuca, nós temos um lombo recheado, costelinha barbecue e ainda o tender. São pratos que fazem presença constante na maioria das festas de Natal e de Réveillon. São pratos que têm gordura, e tendo gordura, a nossa opção é um vinho com alta acidez, pois a acidez tem essa finalidade de limpar o seu palato entre um bocado e outro. E eu sugiro novamente o Riesling, pode ser aquele Riesling da Miolo que falei há pouco, é um vinho excelente, vai muito bem com todas essas carnes. Mas cuidado, se a costelinha barbecue ou até mesmo o tender tiver aí um pouco mais adocicado, você tem que mudar de vinho, porque senão o seu vinho vai ficar amargo. Se você puder desembolsar um pouco mais, aí sim eu indico um Riesling alemão de colheita tardia Spätlese. É um vinho que tem uma boa concentração de açúcar residual que vai fazer frente a esse molho da costelinha ou do tender. Se você quiser um vinho Riesling alemão um pouco mais em conta, você tem um vinho meio seco, que é Raubtrocken. Raubtrocken é o meio seco em alemão. Ele é um pouquinho mais barato do que o Spätlese que falei. Então fica aí a opção. Se é tempero comum à base de sal, você tem o Riesling nacional. Se for mais adocicado, no caso da carne suína, é necessário um Riesling que tenha uma presença maior de açúcar. E até agora só falamos de vinho branco. Realmente, nesse caso, o vinho branco é a melhor opção. Mas se você faz questão de um vinho tinto, eu faço a indicação de um Pinot Noir, que é um vinho tinto leve, mas que tem uma alta acidez. E a acidez, como eu disse, é necessário para acompanhar uma carne suína. Além do Pinot Noir, existe o vinho de Beaujolais, que é uma região francesa, que é feito com a uva Gamay, que tem características semelhantes a Pinot Noir. Além do Beaujolais, você pode fazer, por exemplo, a opção de um Tempranillo espanhol, que também vai ser um ótimo acompanhamento de vinho tinto para a sua carne suína. Sempre aparece no Natal ou no Réveillon uma paleta de cordeiro. Eu particularmente adoro, pois é uma carne que tem mais estrutura e sabor mais intenso do que a carne suína. E por isso o cordeiro recomenda um vinho mais estruturado. Mas cuidado, evite vinhos com graduação alcoólica muito alta, tipo 14%, porque não vai combinar com o nosso calor. Uma ótima harmonização, na verdade é uma harmonização ideal e indicada por muitos, são os vinhos de Bordeaux. Uma outra opção são vinhos italianos, principalmente aqueles elaborados na Toscana à base de Sangiovese, que é uma uva que oferece um vinho de sabor intenso, você tem uma acidez elevada e também taninos presentes. O destaque é Chianti. Em casa, nunca falta, no Natal ou no Ano Novo, uma massa no molho ao sugo, molho de tomate, geralmente com bastante parmesão. E qual é o melhor acompanhamento para essa massa? Falou massa, falou Itália. Falou Itália, lembrou Chianti. O Chianti agora da família Castellani é uma ótima opção para a sua massa do Natal e do Réveillon. Se você quiser saber mais sobre essa maravilha que é o vinho de Chianti, eu tenho um vídeo que eu conto todos os detalhes, um vídeo muito bom, você vai gostar. O link está aqui, depois você vai lá e assiste e me conta o que achou. Chegou a hora das maravilhosas sobremesas. E se for uma família portuguesa, com certeza terá rabanada.
Mas além da rabanada, nós também encontramos nas ceias de Natal e de Ano Novo. Nós temos lá mousse de chocolate com morango, mousse mais cítrico com abacaxi, de maracujá. Nós temos tortas de fruta, torta holandesa e o famoso pavê da vovó. Eu já disse no meio do vídeo e vou repetir. Todo cuidado é pouco ao harmonizar vinho com um prato doce. Nesse caso, a sobremesa é essencialmente doce. Deve ser seguida a regra de ouro, que o dulçor do vinho deve ser maior ou, na pior hipótese, igual ao dulçor da sobremesa, sob pena do seu vinho ficar amargo. Pode ser o melhor vinho do mundo, ele vai ficar amargo se ele for menos doce do que a própria sobremesa. Qual é a indicação que faço? Para acompanhar as tortas de frutas, você pode tranquilamente escolher um colheita tardia sul-americano, ou, se preferir, um moscatel brasileiro. E para acompanhar a nossa rabanada e os doces à base de chocolate e fruta vermelha, uma ótima indicação é um vinho do Porto Ruby, pois é um vinho do Porto mais frutado. O vinho do Porto sempre tem uma ótima acidez que vai fazer frente a qualquer gordura de todos esses doces. Mas, se você quiser um vinho para sobremesa de alta qualidade, mais sofisticado, estiver disposto a gastar um pouquinho mais, eu indico a você Sauternes. É um vinho para se beber de joelhos. São vinhos que podem custar milhares de reais. Pode até ser um Sauternes simples, mas é um Sauternes. Sendo Sauternes, ele tem ali um pouquinho de uvas botritizadas. Uvas botritizadas são uvas que foram atacadas por um fungo todo especial que não chega a estragar a uva, não chega a apodrecer a uva e dão características fantásticas para o vinho, como por exemplo de notas de casca de laranja. É um vinho denso, encorpado, geralmente de cor dourada, que enche a sua boca e acompanha qualquer sobremesa. Com Sauternes, não há sobremesa que não possa ser enfrentado. Meu amigo, minha amiga, não se estresse, não transforme esse final de ano numa correria para a compra de presentes ou até mesmo para a preparação das festas. Viva esse momento, pois afinal, Natal é a celebração do nascimento do menino Deus, aquele que tem o poder de entrelaçar os corações. Mesmo os corações mais afastados, ele tem esse poder de unir a todos. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você vai fazer no seu Natal, que prato você vai fazer, que vinho você vai beber. Desejo a você muita saúde e um Natal abençoado, de muita paz e alegria com toda a sua família.